A mensagem de hoje é do livro Vinha de Luz, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo de número 1. Quem lê, atenda. A passagem do Evangelho está em Mateus, capítulo 24, versículo 15, e foi dita por Jesus. Quem lê, atenda. E continua Emmanuel. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objetos de perversão dos sentidos, movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado a sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso ou com a indiferença pelas obrigações mais justas. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. O próprio Evangelho tem sido para os imprevidentes e levianos vasto campo de observações pouco dignas. Quantos olhos passam por ele, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação? Alinham com avidez as contradições aparentes e tocam a malbaratar, com enorme desprezo pelo trabalho alheio, as plantas tenras e dadivosas da fé renovadora. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas ou conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual, mas o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina bondade. No versículo Quem lê, atenda, Mateus capítulo 4, versículo 15, Jesus nos convida a uma leitura que vai além da simples decodificação das palavras. Ele nos exorta ao entendimento profundo e, sobretudo, à aplicação dos ensinamentos sagrados na vida prática. Dentro da visão espírita, compreendemos que a leitura do Evangelho deve ser acompanhada da reflexão e da vivência dos princípios morais ali contidos. Emmanuel, no texto em questão, nos alerta sobre o perigo de transformar a leitura das obras sagradas em mero entretenimento ou fonte de debates vazios, esquecendo o verdadeiro objetivo, a transformação íntima. A doutrina espírita nos ensina que a leitura edificante deve ser absorvida pelo espírito de maneira consciente, pois o conhecimento sem aplicação é estéril. Quantos leem o Evangelho apenas para encontrar contradições ou alimentar discussões filosóficas, sem interesse real na própria reforma íntima? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza que a fé verdadeira se reconhece pelos atos, ou seja, não basta compreender intelectualmente os ensinamentos cristãos, é preciso vivenciá-los. A leitura, portanto, deve ser encarada como um recurso valioso para a educação moral, guiando-nos no caminho da evolução espiritual e no aprimoramento dos valores que norteiam nossas escolhas diárias. Emmanuel nos lembra que a leitura deve ser um ato de elevação espiritual, o meio de compreender e praticar as leis divinas. Assim, ao lermos o Evangelho ou qualquer obra de cunho espiritual, devemos fazê-lo com respeito, atenção e desejo sincero de aprendizado e melhoria moral. Além disso, o Espiritismo nos ensina que a leitura consciente pode ser uma forma de sintonia com os benefícios do plano espiritual. O próprio ato de meditar sobre os ensinamentos divinos nos coloca em harmonia com as boas influências do alto, ajudando-nos a desenvolver uma percepção mais clara sobre nossa existência e nossa missão na Terra. Jesus nos convida, portanto, a um compromisso maior com a leitura sagrada, que ela seja um instrumento para cumprimento da vontade divina em nossas vidas,
que possamos ler para compreender, compreender para sentir e sentir para agir, transformando o conhecimento em luz para a nossa jornada evolutiva. Dessa forma, quem lê Atenda não é apenas um conselho, mas uma orientação valiosa que nos impulsiona a sair da superficialidade para uma vivência consciente e comprometida com os ideais do Cristo. Devemos aplicar a leitura ao nosso cotidiano, exercendo a caridade, a paciência, a compreensão e o amor ao próximo, pois, somente assim, a leitura se transforma em aprendizado real e efetivo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ative o sininho para você saber quando postaremos novas mensagens.